pedido de socorro. Se alguém estiver ouvindo, por favor me ajude. Estou preso aqui na casa da minha tia Margaret e algo terrível está acontecendo. Sinto a escuridão se aproximar e não sei quanto tempo tenho até que ela venha me pegar. A única esperança que me resta é que alguém me escute antes que seja tarde demais. Não posso gritar, mas minha mente está gritando. A história precisa ser contada e você deve ouvir. Meu nome é Daniel e isso é o que restou da minha sanidade. Foi numa tarde nublada que decidi visitar minha tia Margaret, uma mulher estranha que sempre teve um jeito peculiar. Depois de anos sem vê-la, a ideia de escapar da monotonia da cidade e passar o fim de semana em sua casa isolada parecia tentadora. Ao chegar, fui recebido por um cheiro forte de mofo e a atmosfera pesada que pairava no ar. Margaret me abraçou com um sorriso, mas havia algo em seus olhos que me deixou inquieto. Cuidado com o que deseja, Daniel, ela avisou, quase em um sussurro. Eu sorri, ignorando o aviso, pensando que eram apenas os devaneios de uma mente velha. Na primeira noite, enquanto explorava a casa, descobri um sótão escuro. Ouvindo um leve sussurro, fui atraído por uma boneca antiga, com um sorriso macabro pintado em seu rosto. Quando a toquei, uma onda de frio percorreu meu corpo e as vozes se tornaram mais intensas. Daniel, venha brincar, disse uma voz infantil, suave e convidativa. A boneca parecia pulsar em minhas mãos e uma conexão estranha se formou. O medo rapidamente se transformou em curiosidade. Perguntei a Margaret sobre a boneca, mas ela ficou visivelmente abalada. Não se aproxime dela, Daniel. A boneca não é o que parece. Naquela noite, enquanto tentava dormir, a boneca me chamava. Ela não é sua amiga, Daniel. Ela esconde um segredo. Sua tia a trouxe para cá. Ela está presa e precisa de sua ajuda. A voz da boneca soava angustiada e uma onda de empatia me envolveu. Durante os dias seguintes comecei a questionar Margaret. Cada vez que mencionava a boneca, ela ficava mais nervosa. Daniel, você precisa esquecer isso. É apenas uma boneca velha. Não se deixe levar por histórias. Mas a boneca continuava a me chamar, alimentando minha desconfiança. Margaret é má, Daniel. Ela quer te controlar. Você deve me libertar e acabar com isso. A ideia de que minha tia poderia estar fazendo mal àquela criança me consumia. Na última noite eu sabia que precisava agir. A boneca havia me convencido de que Margaret era a verdadeira vilã, e a única maneira de ajudá-la era confrontá-la. Enquanto a casa mergulhava na escuridão, decidi que era hora de agir. Por que você está escondendo a verdade, tia? Perguntei, minha voz tremendo de raiva. A boneca precisa de ajuda. Margaret olhou para mim com uma mistura de desespero e resignação. Daniel, você não entende. Ela não é o que parece. A boneca é uma porta para algo muito mais terrível. Você precisa deixá-la em paz. Mas era tarde demais. A cada palavra que saía de sua boca, a voz da boneca crescia em intensidade, suas promessas de liberdade e proteção tornando-se mais sedutoras. Você deve me libertar, Daniel. Eu sou a única que pode te salvar. Determinando a libertar a menina, subi até o sótão. Quando cheguei lá, a boneca estava em pé, emanando uma luz fria e sinistra. Você vai me libertar agora, ela disse, sua voz se transformando em um eco distorcido. Eu libero você, gritei, sentindo uma onda de coragem. O ambiente ao meu redor começou a girar, e uma luz intensa tomou conta do sótão. Mas em vez de libertá-la, percebi que havia cometido um erro fatal. A boneca começou a rir, sua risada ecoando nas paredes. Você pensou que estava me libertando, mas eu sou a liberdade. Você se tornou meu agora. O mundo ao meu redor desmoronou, e eu fui sugado pela escuridão. Sentia meu corpo se contorcer, a essência da boneca infiltrando-se em mim. Em um último grito de desespero, percebi que a boneca havia vencido. Agora estou aqui, preso em uma nova forma, observando tudo do meu novo corpo. Não sou mais Daniel, sou a boneca, eternamente aprisionada. As risadas e sussurros de crianças ecoam em minha mente, mas não há mais compaixão. Eu sou a nova guardiã da casa, e qualquer um que se aproximar ouvirá minha voz, mas será a última vez que ouvirão a de Daniel. E assim, em um ato que deveria ter sido de coragem, tornei-me prisioneiro da casa. Um eco da própria voz do medo. Eu sempre acreditei que o medo era apenas uma sensação passageira, um simples recurso do cérebro para nos manter afastados do perigo. Mas naquele dia fatídico, percebi que o medo pode se transformar em algo muito mais insidioso. Algo que se infiltra nas nossas vidas, devorando nossas certezas e se alimentando de nossos pesadelos.
Era uma noite chuvosa e sombria quando decidi explorar a velha casa no fim da rua. Eu havia ouvido as histórias. Ninguém se atrevia a se aproximar daquela construção desmoronada, repleta de janelas quebradas e portas rangendo. Diziam que estava amaldiçoada, que almas perdidas vagavam por seus corredores, sussurrando segredos que deveriam permanecer enterrados. A curiosidade, porém, sempre foi meu calcanhar de Aquiles. A chuva caía pesada, como se o céu estivesse chorando por mim. Meus pés pesavam enquanto eu caminhava em direção à casa. O vento uivava ao meu redor, e um calafrio percorreu minha espinha quando passei pela cerca enferrujada. Eu hesitei por um momento, um instinto primitivo gritando para eu voltar, mas não consegui me deter. A casa me chamava, como se quisesse que eu entrasse em seus domínios. Quando finalmente atravessei o limiar, uma onda de umidade me envolveu. O ar estava carregado de um cheiro de mofo e decadência. A luz da lanterna tremulava, revelando paredes descascadas e móveis cobertos de poeira. Tudo parecia fora do lugar, como se o tempo tivesse parado ali. E então veio o primeiro sussurro. Era suave, quase imperceptível, mas fez meu coração disparar. Saia! O som parecia vir das paredes e um frio intenso percorreu meu corpo. Eu queria correr, mas algo me segurava. Algo que me dizia que eu tinha que descobrir a verdade sobre aquele lugar. Segui o som, guiado por uma mistura de medo e curiosidade. Ao subir as escadas, as tábuas rangiam sob meu peso, ecoando na casa vazia. O sussurro se tornava mais alto, mais insistente. Saia, não pertença a este lugar. Cheguei a um corredor estreito, iluminado apenas pela luz da minha lanterna. As portas ao meu redor pareciam fechadas, guardando segredos que nunca deveriam ser revelados. Uma delas, no entanto, estava entreaberta, como se estivesse me convidando a entrar. O sussurro agora soava como um grito. Entre. Quando empurrei a porta, um frio gélido me envolveu, fazendo meu coração disparar. A sala estava coberta de teias de aranha, e as paredes pareciam pulsar, como se a casa estivesse viva. No centro, uma velha cadeira de balanço se movia sozinha, rangerando como se uma presença invisível estivesse sentada nela. O sussurro se intensificou, transformando-se em um lamento agonizante. Ajude-me. Pensei em sair, mas uma força invisível parecia me manter ali. Meus olhos se fixaram em uma foto empoeirada na parede, uma família sorridente. Mas algo estava errado. As expressões em seus rostos eram distorcidas, como se tivessem sido forçadas a sorrir. E então percebi. Não eram apenas rostos. Eram rostos que eu conhecia. Eram vizinhos, pessoas que haviam desaparecido nos últimos anos. A realidade começou a desmoronar ao meu redor. Os sussurros se transformaram em gritos desesperados, e as paredes pareciam se fechar. Saia, saia agora. Mas era tarde demais. A porta se fechou com um estrondo, e eu estava preso. Tentei encontrar uma saída, mas cada movimento parecia me levar mais fundo na armadilha. A cadeira de balanço parou abruptamente, e uma figura emergiu das sombras. Suas formas eram distorcidas, como se as sombras ao seu redor estivessem se contorcendo em um pesadelo. Ela tinha um corpo magro e alongado, coberto por uma pele pálida que refletia a pouca luz como se fosse feita de cera. O rosto era uma visão grotesca. A boca era larga demais, com dentes afiados e irregulares que pareciam prontos para devorar qualquer um que se atrevesse a se aproximar. Os olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, um amarelo intenso que iluminava a escuridão. E em vez de pupilas, havia apenas fendas, como as de uma cobra, que pareciam absorver toda a luz ao seu redor. A figura se movia de forma errática, seus membros longos e esqueléticos se contorcendo de maneira não natural, como se estivesse em constante dor. O cabelo era uma massa emaranhada e úmida, pendendo para baixo em mechas desgrenhadas, cobrindo parcialmente um dos olhos. Quando finalmente falou, sua voz era uma combinação de sussurros e gritos, como se várias almas estivessem falando ao mesmo tempo. Você é perfeito para o nosso jogo. O sorriso grotesco se alargou ainda mais, revelando um espaço vazio onde não havia língua, apenas um eco vazio, como se o próprio conceito de palavras tivesse sido arrancado de sua essência. O ar ao redor dela parecia vibrar, como se a própria casa estivesse reagindo à sua presença. E eu soube naquele instante que estava diante de algo que não pertencia a este mundo. O medo se transformou em pânico. Eu não conseguia respirar. As paredes pareciam estar cada vez mais próximas. As sombras se tornaram mais densas e as risadas se multiplicaram, preenchendo o ar com um desespero palpável. Você vai se juntar a nós.
Tentei encontrar uma saída, mas cada movimento parecia me levar mais fundo na armadilha. A cadeira de balanço parou abruptamente, e uma figura emergiu das sombras. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e um sorriso grotesco se formou em seu rosto. Você é perfeito para o nosso jogo. Finalmente, quando eu achava que não conseguiria aguentar mais, algo mudou. Uma luz brilhante atravessou a escuridão, cortando através das vozes que me atormentavam. Saia, você precisa sair agora. O brilho pulsava com uma intensidade quase mágica, como se as almas perdidas que haviam sido consumidas pela casa estivessem me chamando, estendendo suas mãos invisíveis em um último esforço para me salvar. Corri em direção à luz, um ímpeto desesperado que parecia mais do que um simples desejo de escapar. Era uma luta pela sobrevivência, um grito silencioso de todas as vítimas que haviam sido tragadas por aquela escuridão. Cada passo que eu dava parecia me puxar para mais perto da luz, como se o próprio ar estivesse cheio de esperança, tentando me guiar para fora daquele pesadelo. As vozes gritaram em protesto, a raiva ressoando na escuridão ao meu redor. Mas eu não ia parar. O sussurro se transformou em gritos de desespero, um coro de almas que imploravam para que eu não sucumbisse àquela sombra cruel. Eu senti as garras frias das sombras me puxando, como se tentassem arrastar meu corpo para longe da luz, mas a determinação queimava dentro de mim. Eu sabia que aquela luz era minha única chance de escapar, minha última esperança em meio ao horror que me cercava. À medida que me aproximava, a luz se tornava mais intensa, envolvente e calorosa, como se as almas desesperadas estivessem canalizando toda a sua energia para me guiar. Eu podia sentir a presença vibrando em uníssono, sussurrando palavras de encorajamento que só eu podia ouvir. Estamos com você. Você pode escapar. O terror ao meu redor se tornava palpável, mas a luz me encorajava a continuar. Com cada passo, eu lutava contra a dor e o medo, consciente de que a liberdade estava tão perto, tão tangível. As sombras rugiam de frustração, mas eu sabia que não podia olhar para trás. Aquela casa, com seus segredos e horrores, estava perdendo seu poder sobre mim. Finalmente, quando alcancei a porta, a luz se intensificou, explodindo em um brilho ofuscante que quase me fez parar. Eu a atravessei como um corpo em chamas, uma onda de alívio e esperança me envolvendo. Caí do outro lado, rolando pela grama molhada, e olhei para trás, ofegante e em choque. A casa estava ali, imponente e sombria, as janelas escurecidas como olhos vazios. O silêncio agora era ensurdecedor, como se a própria casa estivesse em luto por mais uma de suas vítimas escapadas. As vozes haviam desaparecido, mas uma última onda de emoção ainda reverberava em meu peito, como se aquelas almas queridas ainda estivessem comigo, assegurando-me que eu tinha sido forte o suficiente para escapar. Levantei-me, tremendo, e comecei a correr. A chuva ainda caía, mas agora parecia mais suave, como se estivesse lavando o terror de meu corpo. Nunca mais voltaria àquela casa. Nunca mais me deixaria levar pela curiosidade, mas enquanto eu corria, uma última voz ecoou em minha mente. Um sussurro que me seguiu como uma sombra. Você pode ter escapado, mas nós sempre estaremos com você. E assim, a verdadeira batalha começou. Não era apenas contra as vozes ou as sombras, mas contra o que elas tinham deixado em mim. O medo, agora, não era uma sensação passageira. Era parte de mim, um eco permanente que me lembrava que algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas novamente. Eu estava atrasado, como sempre. O trabalho tinha consumido mais do meu tempo do que o planejado, e agora eu me via dirigindo pela noite em uma estrada deserta, tentando alcançar a cidade mais próxima antes que o combustível acabasse. Não tinha ninguém para culpar além de mim mesmo, mas o GPS indicava que faltavam apenas 30 minutos para chegar ao meu destino. Um alívio, eu pensei, já que o tanque estava perigosamente baixo. A estrada era desolada. As únicas luzes vinham dos faróis do meu carro, e a escuridão ao redor parecia se estender como um manto sufocante. Não havia casas, não havia postes de luz, apenas a linha interminável do asfalto à minha frente, cortando as sombras. O rádio estava desligado, e o silêncio do carro, somado ao zunido do vento que batia contra as janelas, criava uma sensação estranha de isolamento. A primeira coisa que percebi foi o tempo. Parecia que eu já estava na estrada por horas, mas o GPS insistia que eu estava apenas a alguns minutos do meu destino.
Olhei para o relógio no painel. Havia passado apenas meia hora desde que eu entrei naquela estrada, mas não podia deixar de sentir que o tempo estava diferente. Algo não batia. Minutos se passaram e nada mudou. A mesma estrada reta, sem curvas, sem sinal de outras pessoas, e o combustível começava a chegar na reserva. A luz amarela do painel piscou e uma pontada de preocupação me atravessou. Eu deveria ter chegado já, não? Olhei para o GPS de novo, mas ele ainda indicava que faltavam 20 minutos para o destino. Eu aumentei a velocidade, tentando ignorar a inquietação que crescia dentro de mim, mas a sensação de que algo estava errado não ia embora. Meus dedos apertaram o volante, e o suor escorria pela minha testa, mesmo com o ar-condicionado ligado. Foi quando eu vi. À frente, no acostamento, havia algo ou alguém parado. Diminuí a velocidade, tentando ver melhor. Era uma figura de pé, com o rosto oculto pela escuridão. Me aproximei mais, o coração batendo forte no peito. À medida que a luz dos faróis banhava a figura, percebi que era uma mulher. Ela estava com uma roupa clara, quase translúcida, e seus cabelos longos e escuros pareciam mover-se levemente, como se uma brisa que eu não podia sentir passasse por eles. Reduzi para parar, mas algo dentro de mim gritou para continuar. Eu não sei porquê, mas a ideia de falar com aquela mulher me causava um medo irracional, como se eu soubesse instintivamente que não deveria me envolver. Passei por ela devagar e ela nem sequer se moveu. Seus olhos estavam fixos à frente, olhando para algo que eu não conseguia ver. Senti um calafrio. Por mais que minha mente lógica gritasse que ela poderia estar precisando de ajuda, meu corpo recusava-se a parar. Segui em frente. Foi então que o rádio, que eu não havia ligado, começou a fazer barulho. Não era música, mas um chiado intenso, distorcido. Tentei desligá-lo, mas o botão parecia travado. Aquele som irritante enchia o carro, e minha paciência começou a se esgotar. Era o tipo de coisa que normalmente me irritaria, mas o chiado parecia fazer algo além de apenas ecoar no carro. Ele preenchia minha mente, penetrando meus pensamentos. Sentia-me cercado pelo som, como se não houvesse mais espaço para outra coisa além daquele ruído. Desisti de tentar desligar o rádio e me concentrei na estrada. Mas algo estava diferente. Olhei pelo retrovisor e percebi que a figura da mulher não estava mais onde eu tinha visto. Não havia sinal de qualquer coisa ou pessoa ao longo da estrada. Me forcei a pensar que era apenas uma mulher, uma carona perdida. Mas a lógica parecia desmoronar em face do que eu estava sentindo. E então, o pior aconteceu. Eu olhei para o GPS novamente, esperando ver algum progresso, mas ele ainda dizia que faltavam 20 minutos para o meu destino. Eu já deveria estar chegando. A estrada parecia infinita. Eu pisava no acelerador, mas não importava o quanto eu avançava, a distância não diminuía. Era como se eu estivesse preso naquele pedaço de estrada, condenado a percorrê-lo para sempre. O chiado no rádio ficou mais intenso, transformando-se em algo quase humano, uma espécie de lamento distorcido. Tentei não ouvir, não deixar aquilo me afetar, mas meu coração batia forte e o suor frio escorria pela minha nuca. A gasolina estava quase acabando, e eu sabia que se o carro parasse ali, no meio do nada, seria o fim. Foi quando a vi novamente. A mesma mulher, com a mesma expressão vazia, parada à frente no meio da estrada. Eu freiei bruscamente, quase perdendo o controle do carro. O cheiro de borracha queimada encheu o ar, e meu corpo foi lançado contra o cinto de segurança. A mulher estava bem à minha frente, imóvel, a poucos metros do capô. Dessa vez, eu não podia ignorá-la. O chiado no rádio cessou abruptamente, e um silêncio ensurdecedor tomou conta do carro. Algo em mim sabia que não devia sair. Não devia me aproximar, mas meus dedos já estavam na maçaneta da porta. A adrenalina corria pelo meu corpo, e eu não conseguia pensar direito. Saí do carro. A noite parecia mais densa do lado de fora, como se o escuro tivesse um peso. Olhei para a mulher, mas ela continuava imóvel como uma estátua. Fui me aproximando, passo a passo, o som das minhas botas no asfalto ecoando pela vastidão vazia ao redor. Quando cheguei perto o suficiente, vi algo que me fez parar de respirar. Não era uma mulher. Era eu. Eu estava parado ali, no meio da estrada, de pé, olhando para mim mesmo, com a mesma expressão vazia, o olhar perdido na escuridão. Meu coração acelerou e por um momento tudo fez sentido. Eu estava preso em algum tipo de ciclo, em algum lugar entre a realidade e um pesadelo. A estrada que eu percorria, aquela mulher que eu pensei ter visto, tudo era um reflexo de mim mesmo. Eu estava fugindo de mim,
tentando escapar de algo que eu não podia entender. Mas não podia fugir de mim mesmo. O chiado voltou, mais forte desta vez, e eu soube no fundo que estava condenado a repetir aquela jornada, encontrando meu próprio reflexo, sem nunca escapar. A estrada não tinha fim e eu nunca sairia dali.